Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje nós estamos a continuar o estudo do livro de Neemias. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. E nesta posição como copeiro, ele realmente era alguém que estava numa posição-chave na corte do Império Persa. Era não só uma honra para ele ser copeiro, mas também era uma posição muito delicada. Tinha de ser um homem de grande confiança, pois nós sabemos pela história que muitas vezes eram os copeiros e os cozinheiros que provocavam atentados contra os imperadores. E eles estavam numa posição privilegiada. E por isso mesmo eles poderiam, e muitas vezes o fizeram na história, envenenando assim os imperadores. Por isso mesmo Neemias era um homem que tinha de ser de confiança do rei Artaxerxes. De outra forma, ele não estaria naquele lugar. Então não era só servir comida e servir bebida. Ser copeiro implicava muitas vezes provar os alimentos do rei, provar realmente as bebidas que o rei tomava, para confirmar se o rei realmente estava a ser ou não envenenado. Então, esta posição que Neemias desempenhava era uma posição de grande confiança. Muitas vezes, por causa dessa confiança que se estabelecia, porque era um contacto diário, constante, que o copeiro tinha com o rei, muitas vezes os copeiros e os cozinheiros tornavam-se quase conselheiros dos reis, porque andavam com eles constantemente e muitas vezes travavam amizades, travavam conhecimento, ainda que esse conhecimento e essas amizades mantinham sempre o respeito, mantinham sempre a percepção de quem era o rei. Não era uma relação tocar-te-lá. Então Neemias realmente desempenhava um papel muito importante neste império. Ele certamente era alguém bem parecido, inteligente, capaz, alguém fiel e alguém de confiança. Era um homem que podíamos dizer de caráter, um homem realmente honesto e que estava disposto a servir o imperador. Mas diante das notícias que ele recebeu, e nós vimos isso no último programa, do que estava a acontecer em Jerusalém, ele ficou realmente bastante desanimado. Ele viu que a cidade estava destruída, viu que as portas da cidade estavam queimadas, que no fundo a cidade estava bastante humilhada e realmente isso chocou o seu coração. E isto é algo normal em quem está fora do seu próprio país. Nós temos no nosso meio hoje em dia muitas pessoas fora do seu país e eu sei que temos muitos ouvintes também nos Estados Unidos e noutros países que nos ouvem, alguns portugueses que estão fora da sua nação. E nós sentimos realmente como é importante receber notícias dos nossos entes queridos, de como é que realmente vai o nosso país de origem. E sentimos um certo peso no nosso coração quando as notícias não são lá muito agradáveis. E foi o que aconteceu com Neemias. Ele ouviu as notícias de Jerusalém e prostrou-se a orar, a jejuar e a chorar, porque realmente as notícias eram muito tristes. E então ele fez esta oração a Deus. Ele clamou para que Deus ouvisse a sua oração, para que Deus o escutasse. E é exatamente aí que estamos, no verso 7, onde Neemias diz no capítulo 1 deste seu livro: ouve a minha oração. Ele acaba de fazer uma oração a Deus para que Deus ouvisse aquilo que estava a dizer e ele diz: ouve a minha oração, escuta cuidadosamente o que tenho para te dizer. Vê, peço como oro noite e dia pelo teu povo Israel. Confesso que pecamos contra ti. Sim, eu e o meu povo cometemos o grave pecado de não obedecer aos mandamentos que nos deste através do teu servo Moisés. É impressionante ver como Neemias reconhece o pecado do povo e o seu próprio pecado. Há aqui uma identificação entre Neemias e o pecado do povo. Não quer dizer que Neemias tinha dobrado os seus joelhos diante de imagens de escultura, não quer dizer que Neemias tinha praticado idolatria, mas ele reconhece o pecado do povo e identifica-se, dizendo:
Aquilo que Israel fez, eu reconheço como sendo o povo de Israel que também pratiquei. Sou solidário com o meu povo. E aqui realmente nós temos que confessar como povo português que somos um povo idólatra também. Um povo que não tem adorado única e exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro. E eu reconheço isso. É verdade que temos tido também algumas atitudes que são pecado. Atitudes de corrupção, que nós como povo português temos sido corruptos. Temos facilitado muitas vezes as coisas. Por vezes temos dito mal de pessoas nas suas costas. Isto são pecados inerentes ao nosso povo. Necessitamos confessá-lo e abandonar. Isto não quer dizer que individualmente as pessoas que confessam este pecado o praticaram, mas nós como povo português temos vivido dessa forma. Temos de acabar com a corrupção, temos de acabar com a maledicência, temos que acabar com a idolatria, temos que acabar com o facilitismo e privilegiar pessoas porque são nossas conhecidas e não por causa das suas competências. Temos de acabar com estes pecados que destroem a nossa nação. E infelizmente nós estamos a pagar hoje em dia por vivermos dessa forma e não confessarmos e não abandonarmos o nosso pecado. Neemias realmente confessa o seu pecado. Ele conhece o pecado do seu povo, ele reconhece que tem pecado contra Deus e por isso mesmo ele confessa isso, reconhece e chora sobre esse pecado. Como era importante realmente que a nação portuguesa chorasse os seus pecados, reconhecesse a gravidade daquilo que está a viver e pudesse dizer a Deus: Deus, perdoa-nos a nossa idolatria. E é triste quando vemos pessoas que já não choram pelo seu pecado, já não têm um coração que se dói pela miséria em que se encontram crianças, já não têm um coração que se dói pela miséria que é praticada muitas vezes e pela penalização que algumas pessoas sofrem por causa do egoísmo, do orgulho de outros. Precisamos de um coração novo, um coração de carne. Como diz a palavra de Deus, que o coração dos pais se converta ao dos filhos e o dos filhos aos pais. Que o Espírito Santo, ao descer sobre nós, como diz o profeta Joel, quando promete a descida do Espírito Santo, que haja realmente uma transformação em que um coração de pedra é retirado e é colocado um coração de novo, um coração de carne, um coração sensível, um coração capaz de preocupar-se com os mais carenciados. E isto só pode acontecer quando nós fizermos como Neemias, confessarmos o nosso pecado. Mas ele prossegue aqui no texto bíblico com grandes lições para nós e diz: lembra-te, peço, daquilo que disseste a Moisés. Se pecarem, espalhar-vos-ei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem às minhas leis, ainda que se encontrem exilados nos mais longínquos pontos da terra, vos farei voltar para Jerusalém, pois Jerusalém é o local que escolhi para me fazer representar. Esta afirmação de Neemias é tremenda. Vemos aqui que, por um lado, Deus já havia acordado com o povo o que aconteceria se eles desobedecessem. Isto era um acordo perfeitamente entendido pelo povo de Israel. Eles sabiam exatamente com o que contavam e, ao desobedecerem à palavra de Deus, a consequência era simples, era clara, era realmente efetiva e Deus tinha que cumprir o que havia dito. E Neemias sabia isto perfeitamente, mas também sabia que havia uma promessa de Deus. Havia uma promessa que Deus iria cumprir. Que se o povo estivesse espalhado, mas se convertesse, Deus o juntaria de novo. Então temos aqui duas palavras muito importantes a salientar aqui nesta frase, nesta oração de Neemias. A primeira é compreender a transgressão. Neemias compreende a transgressão, o pecado. E quando nós compreendemos isso, e a consequência aqui seria o povo ser espalhado pela terra. Mas aqui há uma outra palavra de grande valor e extremamente importante, que é a palavra converter. Ou seja, quando o povo se convertia, se arrependia do seu pecado, abandonava o seu pecado e confessava-o a Deus, Deus então trazia bênção sobre a sua vida. E isto é tremendo. Deus os iria juntar de todas as extremidades do céu. Deus iria cumprir a sua parte do acordo. Deus tinha estabelecido este acordo com a nação de Israel. Obediência à palavra de Deus, bênção. Se eles se afastassem da palavra de Deus, então seriam espalhados por todas as nações.
E quando o povo compreendeu isto, confessou o seu pecado, e Neemias estava a lembrar a Deus, se é que podemos usar esta expressão, Deus não precisa de ser lembrado, mas Neemias estava a recordar estes textos da palavra de Deus e dizer: Deus, cumpre a tua promessa. E aqui deve ser também uma lição para nós. Muitas vezes nós oramos a Deus sem entendimento, oramos a Deus sem perceber as promessas de Deus. Então temos de orar com entendimento, começar a orar percebendo qual é a base bíblica para a minha oração. Eu estou a orar com base em que textos da palavra de Deus? Eu estou a pedir a Deus isto com base em que passagem das Escrituras? É fundamental nós orarmos com base nas Escrituras. E se repararmos as orações que estão descritas no livro de Esdras, no livro de Neemias, no livro de Daniel, vamos encontrar que estas orações têm uma grande percentagem de texto bíblico. Os homens que fizeram estas orações estavam alicerçados nas Escrituras. A minha pergunta para si: quando você ora simplesmente o que vai na sua alma, o que é positivo, ou ora o texto bíblico? Proclama as promessas de Deus. Traz à sua memória os textos das Escrituras. É fundamental, se queremos ver as nossas orações respondidas, fazermos as nossas orações em nome de Jesus. E eu creio sinceramente que fazer as orações em nome de Jesus é citar as palavras de Deus, as palavras que Deus já proferiu. E isto é realmente orar em nome de Jesus. É dizer: Senhor Jesus, tu disseste que irias cuidar de mim, então Deus cuida. Senhor Jesus, tu disseste que se eu buscasse em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, todas as outras coisas me seriam acrescentadas. Então, ó Deus, eu quero buscar o teu reino e a tua justiça. Então cumpra a tua parte. Dizer: ó Deus, tu dizes que a paz que excede o entendimento guarda o meu coração. Então, ó Deus, guarda o meu coração nesta situação que eu estou a viver. Poderia citar outros textos aqui, como por exemplo: Senhor, tu dizes na tua palavra que dás sabedoria àqueles que a pedem, não lanças em rosto. Então eu estou numa situação que eu preciso de sabedoria. Dá-me esta sabedoria. Então isto é orar com entendimento. Isto é orar com base nas Escrituras. Faça esse tipo de oração e verá como Deus vai começar a responder de uma forma efetiva às suas orações. Mas o verso 10 deste capítulo 1, eu tenho que continuar porque os textos bíblicos são tão ricos que depois às vezes eu perco-me aqui em comentários e realmente temos que continuar aqui no nosso texto bíblico. E diz: somos teus servos, o povo que resgataste pelo teu grande poder. Realmente Neemias estava consciente de que era Deus quem libertava a nação. Foi Deus que libertou a nação no Egito, é Deus que permite que o povo regresse da Babilónia a Jerusalém e é Deus que continua a permitir as obras na vida de cada um de nós. E Neemias tinha esta perfeita compreensão que é Deus que age com todo o poder. E o verso 11 ainda diz: Senhor, peço-te que ouças as minhas orações. Atenda às orações dos que têm prazer em te honrar. Ajuda-me agora, que vou pedir ao rei um grande favor. Faz com que no seu coração se incline a ser benévolo para comigo. Neste tempo, eu era quem servia as bebidas do rei. Neemias descreve então diante de Deus a situação do povo de Jerusalém. Ele expõe o seu problema e pintam num quadro bem colorido aquilo que estava a preocupar o seu coração. Nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. Nós sabemos que Deus conhece as nossas necessidades. Nós sabemos que Deus até sabe os nossos pensamentos até antes de nós lhe os pedirmos. Porém, no entanto, Deus quer uma relação com os seus filhos. E Ele deseja que cada um de nós verbalize, entenda, compreenda, saiba o que é que realmente quer. Qual é o objetivo da nossa oração. Porque muitas vezes nós oramos sem grande entendimento. Não percebemos as implicações da nossa oração. Não percebemos sequer como é que Deus vai agir nesta situação e começamos simplesmente a pedir. E há às vezes pessoas que chegam e dizem: Paulo, eu gostaria que tu orasses por mim. Mas com que sentido? Não, ora simplesmente por mim. Pois, posso fazer isso, como é óbvio, mas se nós orarmos com entendimento, se nós orarmos com objetivo, certamente vamos ver de uma forma mais concreta a resposta de Deus às nossas orações. Então é importante nós percebermos isto, que as nossas orações devem ser concretas. E Neemias pede de uma forma concreta para que Deus incline o coração do rei, para que Deus inclinasse esse coração a ser favorável aos pedidos que ele havia feito. Então,
Neemias tinha consciência do que é que iria pedir ao rei. Ele fez planos, ele pensou naquele período de tempo em que estava a orar, a jejuar, foi planeando, foi criando as situações, foi tomando provavelmente notas daquilo que era necessário. Eu digo isto porque mais à frente nós vamos ver que Neemias era um homem extremamente estruturado, um homem extremamente cuidadoso. Ele sabia exatamente o que é que necessitava para construir os muros da cidade em Jerusalém, muito antes de chegar a Jerusalém. Então é importantíssimo nós realmente sabermos pedir a Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós deveríamos buscar, e se nós buscarmos a Deus, nós acharemos. Se batermos, irá-se abrir. E realmente se pedirmos, Deus nos dará. Então devemos ter esta percepção da vida, que Deus quer ter um relacionamento consigo. E a razão pela qual Deus pede para você orar é porque, em primeiro lugar, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer saber o que vai na sua alma. Em segundo lugar, eu creio que as orações são também terapêuticas para nós. Faz com que nós possamos verbalizar os nossos problemas, faz com que nós possamos desabafar, usamos esta expressão às vezes, e desabafemos com Deus, falemos com Deus. Digamos a Deus aquilo que vai na nossa alma, aquilo que nos perturba, aquilo que nos magoa, aquilo que nos feriu, mas no sentido de deixarmos com Deus e aliviarmos-nos dessa carga. Não faça como aquela senhora que entrou no autocarro cheia de sacos e com mochila às costas, e entrou no autocarro e o motorista viu a senhora entrar e ela continuava com os sacos na mão apesar de estar no autocarro. E o motorista disse: mas minha senhora, pode deixar os sacos no chão? O autocarro não lhe pesa se você largar os sacos. Ah, mas senhor motorista, você já me faz o grande favor de me levar, ainda porque é que eu vou deixar os sacos? Não, eu continuo a carregá-los. Às vezes nós fazemos isto com Deus. Queremos levar as nossas preocupações até Deus, dizer que vamos descarregar em Deus, é como se subíssemos para o autocarro, mas depois de fazermos essa oração continuamos agarrados aos problemas. Deixemos os problemas com Deus. O autocarro pode levá-los e nós já não temos que os carregar mais, até chegarmos ao nosso destino, e Deus vai nos mostrar como resolver essas situações. Continuando aqui o nosso texto, chegamos então aqui ao capítulo 2 do livro de Neemias. Vejamos agora o que está a acontecer. O cenário está a mudar. Neemias continuou em oração a Deus e agora, um dia em abril, diz aqui o texto bíblico, enquanto servia o vinho ao rei, este perguntou-me: por que é que está triste o teu rosto? Estás doente? Parece estar com algum problema. Porque até então fora sempre uma pessoa alegre com ele. Aqui esta pergunta é extremamente preocupante. Eu já disse que naquela altura os copeiros eram pessoas chave no império, mas também eram eles que muitas vezes provocavam a morte dos imperadores. E o imperador, ao ver a cara de Neemias triste, pode ter duas atitudes. Ou ficar receoso, será que este homem está a aprontar alguma contra mim? Ou então realmente preocupado, dizendo: o que é que está a acontecer contigo? Será que realmente há alguma situação grave, para avaliar se aquela tristeza de Neemias era ou não justificada? E por isso mesmo, diz o verso 3, que ele ficou muito perturbado, mas repliquei: Senhor, não hei de estar eu triste quando a cidade dos meus antepassados está em ruína e os portões estão queimados? Vemos aqui que Neemias dá uma resposta bastante adequada e provavelmente o rei vai aceitar esta resposta. E o rei por isso pergunta: bem, e o que é preciso fazer? Perguntou o rei. Orei então ao Senhor dos céus e respondi. Este texto, apesar de ser tão curto, este verso tão curto, é extremamente interessante. Porque vemos que o texto, por um lado, revela o coração de Artaxerxes. Ele começa a perceber a situação, começa a baixar a guarda no sentido de pensar: bem, provavelmente já não é uma situação de tentativa de assassinato, é talvez uma situação realmente real. E, por outro lado, vemos que antes de dar uma resposta, Neemias clama a Deus. Uma oração curta, uma oração de intercessão, uma oração relâmpago, uma oração que necessita de resposta imediata de Deus. E vejamos então a resposta que Neemias dá ao rei. Verso 5 aqui do nosso capítulo 2 do livro de Neemias. Se vossa majestade achasse bem, e se me quisesse beneficiar com a sua boa vontade, poderia enviar-me a Judá para reconstruir a cidade dos meus pais.
O rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, tornou a perguntar: "E quanto tempo precisas para isso? Quando regressarias?" Respondi-lhe, e o rei aceitou enviar-me. Indiquei-lhe também a data de partida. Ainda fiz mais este pedido: que Vossa Majestade se digne dar cartas para os governadores da cidade ou ocidente do Eufrates para me deixarem atravessar os seus territórios na viagem para Judá. E ainda uma carta para Asaf, o responsável pela floresta real, dando-lhe instruções para que me seja dada madeira para fazer as portas da cidade, para pôr igualmente as portas na fortaleza junto do templo e para a minha própria casa. O rei acordou com este pedido porque Deus era quem inclinava a seu favor. Vemos aqui mais uma vez que Deus está por detrás de toda esta situação. Mas ao mesmo tempo isso não impedia que Neemias se organizasse e planeasse as coisas convenientemente. Ele fez planos de datas de partida, datas de chegada, o que era necessário, a quantidade de madeira para a sua própria casa, para construir a cidade. Ele fez estes cálculos todos. Assim que o rei lhe pergunta, ele não diz: "Bem, eu ainda vou pensar, vou fazer planos." Não, ele sabia exatamente o que é que queria, quanto tempo isso iria durar e como é que deveria responder a esta pergunta do rei. No entanto, Deus estava por detrás disto tudo. Isto quer dizer que o planeamento não quer dizer que é uma coisa fora da vontade de Deus. Às vezes as pessoas pensam que ser conduzido pelo Espírito Santo não implica planeamento. E este texto mostra claramente que não. É necessário, para ser usado por Deus, termos feito nós o nosso trabalho de casa. Voltamos àquele princípio fundamental: ser fiel no pouco, para Deus nos colocar sobre o muito. Mas o verso 9 ainda prossegue: "Quando cheguei à província ao ocidente do Eufrates, entreguei as credenciais do rei aos governadores." Devo acrescentar que o monarca que me fez acompanhar de tropas por oficiais para me proteger. No entanto, quando Sambalate, Honorita e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram furiosos por haver alguém a interessar-se em ajudar Israel. 3 dias depois de ter chegado a Jerusalém, levantei-me de noite e chamei junto de mim alguns homens. Eu ainda não tinha dito absolutamente a ninguém os planos quanto a Jerusalém que Deus me pusera no coração. Subi para a montada e os outros seguiram a pé. Fomos pelo caminho da Porta do Vale em direção ao Fonte do Dragão, continuando por Porta do Montouro para vermos o estado em que estavam as muralhas, todas em ruínas e as portas ardidas. Depois seguimos pela Porta da Fonte até ao Tanque Real, mas o animal não podia passar por ali. Então contornámos a cidade e seguimos pelo Ribeiro, sempre inspecionando as muralhas, tornando a entrar pela Porta do Vale. Os administradores da cidade não souberam o que fiz, porque não tinha contado ainda a ninguém dos meus planos, nem sequer aos chefes políticos e religiosos, nem aos que trabalhavam nas obras. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.